Nós vamos iniciar o encontro de hoje, seguindo rigorosamente o programa da casa, fazendo antes uma lição que é vital, é importantíssima, né? Para a nossa preparação. Emmanuel tem um predicado especial, né? A articulação do seu pensamento em torno da mensagem de Jesus, ela é tão didática que nos introduz neste pensamento complexo sem que sintamos. E no mais das vezes, a lição introdutória envolve todo o conteúdo do que vimos refletir. Além de envolver todo o conteúdo, é suficiente para executar a tarefa que aqui viemos procurar, né? Então nós vamos fazer uma lição, ela vai ser aberta ao acaso, e como o acaso não existe, nós contamos com a inspiração de Deus, de Jesus, para que Emmanuel nos conduza no seu pensamento. A lição é recapitulações. Emmanuel vai dissertar sobre uma passagem de João 12:43, que tem o seguinte conteúdo: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seguinte: os séculos parecem reviver seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. E importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena do que a glória de Deus. Inúmeros homens, seres humanos, melhor, se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma nova oportunidade. O dia volta, refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens terrenos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E os homens, e os seres humanos e os povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez, porque todo o conteúdo da nossa reflexão foi exaurido com esta lição de Emmanuel. Vamos fazer a prece inicial e, em seguida, vamos falar sobre as profecias, sobre as predições do Evangelho, constante do capítulo 17, números 24 a 26 da Gênese, que tem como título: Minhas palavras não passarão. Senhor Deus, Senhor Jesus,
Nós vos agradecemos, Senhor, pela influência, pela presença, pela indulgência, pela benevolência, pela presença, pela irradiação poderosa da vossa misericórdia, Senhor, resgatando-nos do crepúsculo sombrio das nossas vidas para o alvorecer de um novo dia. Abençoai-nos, Senhor, o encontro, a presença, a busca, e dai-nos mais uma vez a luz que anelamos para seguir convosco. Que assim seja. Este é o conteúdo do capítulo 17, 24 e 25 da Gênesis. Minhas palavras não passarão, acerca de uma enunciação de Jesus que tinha o seguinte conteúdo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os ensinamentos, as advertências, as previsões de Jesus são imodificáveis, são definitivas, perpétuas. Precedem e sucedem tudo quanto existe na terra, desde a terra até a nós mesmos. Elas antecederam a criação da terra e sucederão a vida da terra, inclusive a nossa. O número 25 diz assim: então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: sabes que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele então respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ela não será transplantada, ela não será removida, ela será arrancada. Deixai-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus capítulo 15, versículos 12 a 14. O conteúdo da Gênesis tem a seguinte síntese: as palavras de Jesus não passarão, porque foram, são e serão verdadeiras em todos os tempos, em todos os lugares, entre todos os povos e civilizações. Jesus presidiu a criação do planeta e o acompanhará até a sua extinção. Seu código moral é eterno, porque consagra as condições do bem que conduz os seres humanos ao seu destino de felicidade, seu destino programado por Deus. Mas terão as suas palavras, o seu pensamento, chegado até nós pura, sem a ganga das falsas interpretações? Apreenderam-na o espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma se transformou em instrumento de dominação, de escravidão conceitual, para servir às ambições terrenas e aos interesses materiais, em patamar de se conseguir não elevar-se ao céu, mas destacar-se na terra? São perguntas de Kardec. Todas as correntes cristãs terão adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação? Todas finalmente serão assim, na teoria como na prática, expressão pura da sua doutrina? São perguntas que Kardec nos faz agora. Sendo uma só e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias. E Jesus não pretendeu nunca imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferenças de seitas se contradizem, se uma considera verdadeiro o que a outra condena como heresia, é impossível que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem apreendido o sentido verdadeiro do ensino de Jesus, todas teriam encontrado o mesmo terreno e não existiriam mais seitas, correntes religiosas, igrejas.
Não existiriam mais. O que não passará, continua Kardec, é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará e será arrancado foi o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram às mesmas mensagens de Jesus. Tendo por missão transmitir aos seres humanos o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda pureza pôde exprimir esse pensamento por isso. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Mais uma vez voltamos ao tema da transição planetária. Desta vez de maneira definitiva, porque exaustiva. Nesse encontro pretenderemos expor os sinais finais desta transição. Se muitas coisas já mudaram no mundo, sob o ponto de vista político, econômico, social ou psicológico ou psicossocial, um momento é decisivo. Tal como enuncia Arnold Joseph Toynbee, que tem uma obra monumental chamada Um Estudo da História. É ele quem diz o seguinte, historiador britânico, que nasceu em 14 de abril de 1889. As civilizações se desenvolvem em linhas conceituais de uma religião fundamental e entram em agonia, colapso, quando se esvai o poder vital dessas religiões. Um dos maiores e mais decisivos fenômenos da transição planetária é exatamente a quebra de paradigmas de princípios religiosos. Porque, segundo o mesmo historiador, as civilizações surgem através de dois fenômenos fundamentais: a língua e a religião. E desaparecem, deixando dois sinais finais, que são exatamente a religião e, por fim, a língua. Esse pensamento está em absoluta concordância com o pensamento de Olavo de Carvalho, brasileiro, pensador brasileiro, que diz que o que alimenta uma civilização é a sua cultura. E esta cultura começa a se dissolver, a se diluir, a desaparecer, a se transformar, quando a religião perde o seu vício, perde a sua energia. Hoje vamos refletir sobre o pensamento desses dois teóricos e de um espírita que conclui de maneira completa o que eles afirmaram muito antes. Chama-se José Herculano Pires, em seu livro A Agonia das Religiões. Quais seriam as razões da agonia, ou das agonias das religiões em nosso tempo? Qual o segredo dessa agonia, desse perecimento, que temos notícias muito evidentes, né? Contemporâneas, notícia em todos os veículos do mundo hoje. A renúncia do Papa significa dizer que ele se opôs à hipocrisia com a qual se defrontava. Foi ele mesmo que disse isso. E segundo Mário França, que passou muitos anos no Vaticano estudando teologia e hoje é professor da PUC no Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica. Mário França, no Globo de ontem, fez a seguinte afirmação: ou a religião católica se transforma e muda, ou ela acaba rapidamente, como religião. São suas as palavras, não nossas. O fenômeno que se passa com a religião católica também alcança as demais religiões cristãs. Elas estão nos últimos níveis de sustentação para começarem a derruir. E é preciso estar atento a este fenômeno, porque ele é o final.
além dos fenômenos físicos, morais, psicológicos que estamos percebendo, além das advertências astronômicas que se passam diante dos nossos olhos, além do objeto, do asteroide que passou entre a Terra e a Lua, e se chocasse com a Terra, como se chocou o meteorito na Rússia, provocaria um impacto idêntico a milhares de bombas atômicas onde caísse. Os sinais das transformações físicas e morais são evidentes, mas elas se tornam mais preocupantes quando atingem as religiões, porque aí nós estamos falando de uma transformação cultural que dá fim à civilização. Os sinais agônicos das civilizações, como últimos fragmentos da religião e da língua, tiveram seus exemplos no Egito, na Grécia e em Roma. São sinais evidentes dessa transformação. A dissolução dos costumes, o desregramento sexual, a violência, a corrupção, a desvalorização da vida, da família, da vida de relação. Podemos ficar tranquilos daqui para frente, porque nada disso está à nossa volta hoje. Sob o ponto de vista histórico, o estudo de Herculano Pires é muito esclarecedor. O que ele nos diz? A mensagem pura de Jesus começou a se transformar no século III, quando Diocleciano moveu a mais terrível e cruel perseguição aos cristãos, do ano 286 até o 300. Porque em 300 o império capitula e adota como religião oficial o cristianismo. Então, a partir do século III, a gente nem sabe dizer se foi bom ou mal que isso acontecesse, porque as transformações que se deram em torno da mensagem do Cristo são as seguintes. Em síntese, são muito maiores do que estas. No século IV, no ano 326, no concílio de Niceia, a cidade de Bitínia, hoje chamada Iznik, na Turquia, decidiu-se divinizar Jesus. Jesus já não era um ser humano como qualquer de nós, como ele sempre afirmou, filho de Deus. Não, ele era Deus na terra. Essa é a primeira mudança conceitual do cristianismo primitivo. Deus, Jesus e Espírito Santo, então, compunham uma tríade que explicava a presença de Deus na terra. Recomendou-se que não se usasse mais o termo reencarnação e passasse a se usar a palavra ressurreição, dado que Jesus não era homem, era Deus. Deus na terra. No século VI ocorre uma coisa muito interessante. Teodora, mulher de Justiniano, ameaçada pelos religiosos da época de ter que reencarnar como escrava, convence Justiniano a estabelecer um decreto no concílio de Constantinopla, hoje Istambul, no ano de 553, decidindo: não se fala mais em reencarnação em qualquer ponto do Império Romano. Onde está escrito reencarnação, leia-se ressurreição. Foi Teodora que decidiu isso, com medo de voltar no corpo de uma escrava. No século VIII, no concílio de Niceia, ano 782, se decide que é possível trazer Deus à terra, consubstanciá-la em matéria, pela adoração de imagens. Por isso que os séculos seguintes são marcados pelo mercado mundial das graças e indulgências, que se generaliza no cristianismo em geral. O ser humano descobriu uma maneira de trazer Deus e torná-lo concreto na terra, de maneira a estabelecer um domínio que até hoje se instala, até hoje está entre nós. Passados os séculos, houve uma reação cristã de Lutero e Calvino, que apesar de tentarem resgatar o sentido primitivo dos ensinamentos de Jesus, também incorreram em desvios que hoje são flagrantes. O advento do Espiritismo foi previsto por Jesus, quando disse que enviaria à terra um outro Consolador que restauraria a sua mensagem.
seu ensinamento, através do Espírito de verdade, que ficaria conosco e não mais se afastaria de nós. Significa dizer que a instauração deste momento, que se deu em 1857, muda o clima, a atmosfera cultural da Terra. O Concílio Vaticano de 1962, com o Papa João XXIII, propõe a unificação da Igreja dogmática. É uma tentativa de reaproximar a Igreja ortodoxa, as diversas correntes cristãs, numa unidade dogmática. Por isso ele se aproximou das outras igrejas. E este movimento de transformação na Igreja Católica, hoje, tem como clímax a renúncia do Papa Bento XVI. Segundo um veículo de grande projeção no país, renunciou para salvar a Igreja. Essas publicações estão à disposição de quem quiser lê-las e interpretá-las. Mas há uma razão fundamental desde o século III. O pensamento mágico toma conta de toda a civilização ocidental cristã através de mitos. Primeiro, o mito do Cristo, o enviado, o Messias, e do Verbo, de origem mitológica egípcia e grega, criando a liturgia dos ritos, do poder da palavra. Segue-se o mito da Trindade, que até hoje não se conseguiu explicar direito, sob qualquer ponto de vista, científico, filosófico ou teológico, a não ser para quem se satisfaça com enunciados e conclusões que contrariem Descartes ou Jürgen Habermas, que é crítico deste hoje. Depois vem o mito das ordenações, exatamente naquele século que dissemos, que o poder divino podia ser traduzido em coisas, objetos, imagens. A adoração de imagens era possível. Mas para que isso acontecesse, que este microfone tivesse o poder de salvar-nos, era preciso dar autoridade a alguém, porque ele sozinho não se transforma. Os sacerdotes, então, outorgam a si mesmos esse poder. Retornam os velhos hábitos do sinédrio, vender pombas, vender animais para a Páscoa, porque senão não eram sagrados. Ficam assim os sacerdotes acima dos anjos, quase ombreando Deus, porque eles inclusive têm o poder de trazer Deus de onde se encontre e produzir fenômenos, quando bem entendam, sem querer cometer um erro. Se colocaram acima dos anjos e acima de Deus, para dar indulgências, perdoar os pecados, dar graças, bênçãos e salvação a quem deseja. E aí, quem não deseja tem que ter uma explicação. Quem pode estar acima destes e de Deus? Ninguém poderia. Criou-se o mito do demônio. Exatamente neste mesmo século. Eles precisavam de um parceiro, sem o que não haveria explicação para essa lógica. Então o demônio surge exatamente aí. Quem não segue aqueles que são capazes de traduzir a divindade na terra, se opõem à divindade e, portanto, são anjos que se rebelam contra a outorga divina do poder. O demônio é uma criação humana. Também o inferno. É um conceito criado por seres humanos que se auto-intitularam mensageiros de Deus. Cria-se o mito da sagração, da consagração, dos sacramentos. Você nasce defeituoso pelo pecado. O mal lhe é connatural. E só tem um jeito de você se livrar disso: procurando as igrejas. Porque se você não procurar até morrer, vai para o inferno.
Só aquela sagração que um enviado pode promover é que lhe livra das garras terríveis do demônio. Só em falar em demônio a gente treme, embora saiba que ele não existe, né? E para isso é muito simples. Criam-se rituais, vestes, paramentos, liturgias, hierarquia clerical, para que a autoridade divina possa expressar-se de maneira minimamente racional e lógica entre nós. Cria-se assim o dogma da fé. E esse dogma da fé é que vai derrubar as correntes religiosas. Porque o que não pode ser explicado não é aceito. O dogma da fé, por toda essa trajetória que fizemos até agora, despreza as obras dos homens, dos seres humanos, e confere o poder de salvação a um sistema divino criado por seres que são capazes de livrar-nos das garras do mal, do destino dos ímpios, do fogo do inferno. Então, o que fazemos ou deixamos de fazer, pouco importa. O que importa é a adesão, de alguma maneira, a uma corrente cristã. É o clímax desse movimento. No século XVII, com Abelardo, que institui para a cultura ocidental cristã um instrumento extraordinário de verificação da verdade, a razão. E não é por acaso que nesse mesmo período nascem inteligências extraordinárias. Abelardo, Bacon, que instaurou o processo empírico, que nos trouxe até aqui com a segurança da ciência, e principalmente René Descartes, que cria o racionalismo. Dali para frente, deixou-se de lado o revelacionismo divino e todas aquelas autoridades que dominavam o mundo até então viram o sistema balançar. Qual foi a atitude das igrejas? Afastar-se da ciência e da cultura e manter-se na sua estrutura dogmática. Segundo Herculano Pires, neste momento se deu uma cisão que não dá mais para recuperar. É um gap, é um hiato, é um abismo que 100, 200 anos de história não recompõe. Porque nós estamos lidando com a capacidade de entender, de perceber, de fazer escolhas. Isso é muito sério. O desenvolvimento científico e tecnológico, então, é uma das razões apontadas por Herculano Pires para essa fragilização dessas estruturas religiosas. Elas perderam a capacidade de amparar espiritualmente os seres humanos, porque trocaram o poder espiritual pelo poder material, político, econômico. Não é por outra razão que as igrejas hoje são detentoras de imensas fortunas, imensas, incalculáveis fortunas. Isso contraria o princípio inicial de Jesus. Esse desenvolvimento agudiza o abismo entre a ciência e a religião. Diz mais, e agora o ponto nodal de José Herculano Pires. Quando você mexe, altera, movimenta, afeta a convicção de alguém, você mexe com a sua capacidade de percepção, de fazer juízos de valor, de fazer decisões seguras e corretas, para a sua própria bem-estar e felicidade, para a sua saúde. Então, adverte-nos Herculano Pires, José Herculano Pires, a inversão da funcionalidade físio-psíquica, biológica dos seres humanos transformou a liberdade, o livre-arbítrio em dependência. Disseram a todos nós que nós não éramos capazes de
adotar decisões corretas e sozinhos. Era preciso que alguém fizesse isso por nós. Mediante o quê? Mediante votos, juramentos, rituais, sacramentos, que a médio e longo prazo, eu acho que nós já estamos no longo prazo, e aí é uma interpretação individual, produzem distúrbios psicológicos, fisiológicos, funcionais, transtornos, fobias, complexos, processos degenerativos da individualidade e da psique. Pela impossibilidade progressiva de integração dos seres com o seu meio natural e, portanto, com Deus. A notícia desastrosa é que quanto mais tentamos trazer Deus objetivamente para objetos, fórmulas, sacramentos, óleos, água fluidificada e passes, porque nós estamos repetindo aqui os mesmos erros, nós nos afastamos de Deus. Porque a experiência divina é natural, personalíssima, intransferível. A nossa conexão com Deus é naturalíssima, nasceu conosco. Não depende de ninguém despertá-la em nós. Nós a possuímos. E já estamos mais do que na idade da razão para tomarmos posse desta relação com Deus, dispensando pastores, padres, sacerdotes, mas também médiuns. Essa é uma responsabilidade individual, intransferível. Segundo Herculano Pires, Deus trabalha, ou a providência organiza o universo em geral, sob o princípio da tensão máxima. O que significa isso? Não é Deus infinitamente bom, tolerante, indulgente, justo e sábio? Então a sua política, fundada na conveniência e na oportunidade na distribuição de bens, como na distribuição de dores, tem um limite máximo de aproveitamento. O que significa isso para José Herculano Pires? Deus nos dá todas as possibilidades, todas, até a última, de descobrirmos o valor. Ah, não, isso é muito complexo, depende de estudo aprofundado. A utilidade. Não, também a utilidade pode ficar difícil. A necessidade. Valor, utilidade, necessidade, mas nós descuramos todos esses sinais. Aí ele coloca os movimentos imprescindíveis. Quer dizer, não dá mais para retardar, porque o movimento universal é de transformação contínua. Tudo, absolutamente tudo, seres e coisas evoluem. Então nós temos um limite para o nosso livre-arbítrio. E Deus nos concede essa possibilidade até esgotarmos a possibilidade em que começamos a trabalhar contra nós mesmos. Enfermamos, adoecemos, deprimimos, obsidiamo-nos. E não é por acaso que a depressão hoje, aliás, teremos hoje um programa sobre ela. Segundo a avaliação de Drauzio Varela, no ano 2030, será o maior fator de incapacitação humana, a depressão, que hoje produz uma vítima por suicídio, sem falar em qualquer outra causa, a cada 40 minutos. Estatística de organizações internacionais de saúde. A cada 40 minutos, uma pessoa se suicida por esta causa. Mas para aquela que se suicidou por esta causa, 20 outras tentaram e não conseguiram porque foram salvas. Ou seja, a cada 1 minuto e meio, 2 minutos, alguém pela depressão tenta o suicídio. Aí está um dado sociológico, médico e psiquiátrico, ou psicológico como queiram, de um sinal de perturbação, de distúrbio, de transtorno,
que nos alcança a todos. Ninguém está livre disso hoje. A variação bipolar parece que se alastrou para todo mundo, a síndrome do medo, idem. Vivemos aturdidos, inquietos, amedrontados, cheios de grades dentro de casa, sem segurança para ir em qualquer lugar, com medo de sequestro, do crime, da violência em geral, que é um traço sério e importante da modificação cultural dos povos. O limite desse princípio de tensão máxima é aquele em que a pessoa começa a desenvolver em si mesmo um processo de autossabotagem. Já não há fatores externos de perturbação, ela os instalou em si mesmo. E instalou em si mesmo por suas escolhas. Se esse movimento de fragilização ou de reforma ou de transformação das religiões não for lento, imaginem o que está para acontecer. Porque sendo lento como é, levando séculos, está trazendo o cenário que nós estamos observando, o que ocorreria se fossem mais rápidos esses eventos? Pois o que os cientistas dizem para nós é que os movimentos serão daqui para frente, sob qualquer ponto de vista que observemos a realidade, mais rápidos. Se produziu mais conhecimento em 5 anos do que nos últimos 500 ou 5.000. O uso que se faz das informações é tão extraordinário que não há mais curva de evolução, é uma reta. Queridos irmãos, como é que nós ficamos nesse cenário? Quando a vida tem pouco ou nenhum sentido entre nós. Foi assim em outros momentos da história. Quando a família passa pelo mais dramático fenômeno de transformação. Quando a sociedade em geral não consegue mais atingir os níveis de satisfação coletiva. Quando o racionalismo que herdamos de Descartes sobre tudo que foi construído até hoje, Jürgen Habermas, pensador moderno, já encontrou, segundo ele, o defeito. Os sistemas políticos, que imaginemos qualquer um deles, adotaram a racionalidade como instrumentos de dominação. Então, qualquer que seja o princípio sob o qual vivamos, o chamado socialismo ou o chamado capitalismo, segundo Herculano Pires, nós chegamos a um beco sem saída. Porque o ser humano não é coisa e nós estamos coisificados. Nós já estamos coisificados. A gente dá-se com data de fabricação e tempo de validade. Segundo um centro de estudo de prospecção do futuro no Japão, o índice de obsolescência de qualquer profissional hoje no mundo é 5 anos. Você leva 23 para se formar, entra no mercado, e 4 anos e meio depois chega um japonês e diz: olha, meu filho, não dá mais para você. Você está desempregado. Por quê? Porque você está obsoleto. Mas eu estou obsoleto por quê? Porque você não acompanhou o regime de evolução que tem presidido os movimentos laborais, empresariais e corporativos no mundo. Nós estamos vivendo o dilema do cachorro correndo atrás do rabo, porque nenhum de nós mais tem condição de acompanhar essa transformação. E segundo Habermas, o equívoco se centraliza exatamente neste ponto. O racionalismo associado ao liberalismo criou sistemas de escravização iguais ou piores do que o revelacionismo divino. Porque hoje só é verdade o que os cientistas ou a academia confirmam. E raros de nós têm acesso a essas inteligências. E é melhor que não tenhamos sempre, porque muitas delas ainda hoje estão equivocadas. Analisando o nosso cérebro através de tomógrafos de pósitrons,
que analisam o movimento de tudo quanto acontece na mente, pensamentos, sentimentos e vontade, levou um neurocirurgião dos mais destacados no mundo a dizer que Descartes estava errado, porque antes que consigamos elaborar um pensamento racional, ou seja, que avaliemos a situação, as coisas, os valores, os objetos e adotemos decisões, um mecanismo interno e incontrolável já disparou a solução, por pior que ela seja. O que significa isso? Antônio Damasio, em seu livro O Erro de Descartes, diz assim: a humanidade em geral imagina que se conduz pela razão. Entretanto, nossos laboratórios descobriram que 300 milissegundos antes que os córtex cerebrais atuem, o sistema límbico já está ativo e determinando comportamentos. Sabe o que isso significa? O estímulo chega, vai ao cérebro, dispara 2 órgãos pequenininhos que nós temos aqui do lado, chamados amígdalas, e a amígdala injeta relâmpagos no sistema límbico para que hajamos de uma ou de outra forma. Então, para esses pensadores, nós somos mecanismos predispostos a reações psiconeurofisiológicas. A história da religião, ou a história da ciência, está nos levando a um beco sem saída. Aí nós começamos a tomar remédios. Está faltando serotonina, eu vou tomar um antidepressivo. Eu estou com distúrbio bipolar, vou tomar uma outra substância que me dê uma bengala para eu me controlar. Eu estou obsidiado, vou até a comunhão, passo por um processo de desobsessão, tomo uma série de passes e estou livre. Nós estamos repetindo o mesmo processo. Não tem saída de fora para dentro. Não há nenhuma saída. Existem ferramentas, instrumentos que nos auxiliam, mas a saída não está nesses mecanismos. Ou adotamos para nós uma nova forma de enfrentar o mundo, as adversidades, os problemas em geral, as enfermidades, os desafios, ou não há saída para nós daqui para frente, a não ser submetermos-nos a outras modalidades de escravidão, inclusive química, tornando-nos químicos dependentes, socialmente aceitos, porque aqueles que a gente não aceita, né? E por uma fuga espetacular procuram as drogas, que hoje formam contingentes inquietantes. Tais como eles, é só questão de tempo, não tem saída. Não há saída. Não há caminho nenhum. Só existe um, repetido por Jesus todo o tempo que esteve entre nós, dizendo: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não nola dou como os homens, os seres humanos a dão. Então é preciso distinguir o que interessa à vida, ao corpo, do que supre a alma. Qualquer meio artificial que nos utilizarmos para vencer este dilema, que para muitos não é mais um dilema. Dilemas são aquelas opções contraditórias que qualquer que se adote vai dar prejuízo, vai dar problema. Não tem saída, vai ter perda. A saída é a perda. É perder menos ou perder mais. E muitas vezes a opção nos leva à perda total, pela inconsciência do movimento. Movimento inconsciente que os neurocirurgiões estão dizendo que todos nós temos. Significa dizer que nós somos mais ou menos zumbis, transitando pela Terra, movidos por emoções,
condicionamentos culturais que não nos damos conta que estão movimentando a nossa vida. Isso é muitíssimo sério. E encontra na doutrina espírita reflexos positivos ou afirmativos disso. Joana de Ângeles diz que nós vivemos como sonâmbulos. A nossa consciência é de sono, porque nós não percebemos a realidade como deveríamos. E por que não percebemos? Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vontade, o nosso pensamento está comprometido pelo ensombrecimento de condicionamentos culturais que recebemos do passado. Os resultados se verão objetivamente no corpo, porque o corpo não aguenta, ele tem um limite. E aí começa a dar um problema no coração, tem que botar um stent, ou 2 ou 3. Começa a dar um problema que você não consegue sair de casa, não tem ânimo para levantar da cama. O cérebro diz assim, mas não estou te aguentando hoje. Aí despeja aquela tensão toda no sistema digestivo, eu passo o dia inteiro com azia. O que eu comi? Eu já não como mais nada e continuo com azia. O sistema entra em descompasso, descompensação, porque o que governa a vida não é a segregação de neuropeptídeos no cérebro. Eles chegaram pertinho, mas enquanto se recusarem a dar o passo decisivo na direção do espírito, não há saída. E por que se recusam? Nós podemos nos considerar pessoas corajosas, porque quem se confessa, ou quem entra por aquele portão e busca o espiritismo, tem logo contra si um imenso desafio. Você está dizendo para todo mundo, pior para aqueles que convivem com você, que você não quer mais regime de dependência com nada, quer encontrar Deus da maneira natural, ancestral, primitiva, porque Deus está dentro de nós como uma esmeralda, encoberta pelo quartzo dos nossos maus hábitos, dos nossos sentimentos equivocados, das nossas buscas desarrazoadas, da ambição, do ciúme, da inveja. E é preciso quebrar esse quartzo para que a esmeralda refulja novamente, se irradia em torno de nós. E o caminho a gente já conhece. Uma das razões da permanência do movimento de Jesus na Terra, que foi comprometido na sua mensagem logo no início pela cultura helenística, grega, foi transformar Jesus em Cristo. Cristo é uma palavra grega, não é judaica. Iesus é aramaica, é judaico. O Cristo é criação grega. O helenismo tomou conta do cristianismo e o desenvolveu num sentido e o comprometeu no outro. Aquela mensagem original dizia: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E esse é um desafio extraordinário. Como é que eu vou ser manso e pacífico? Não vou trepidar, não vou ficar nervoso, não vou ficar inquieto, não vou ficar agitado, num mundo onde o crime toma conta de tudo, onde o filho não respeita o pai, onde o pai não respeita o filho, onde o vizinho sequer olha para você, onde passamos a ser invisíveis num mundo que é um deserto afetivo. Há órfãos de pais vivos hoje, que se queixam de não serem olhados durante uma semana inteira. Nem o pai, nem a mãe teve tempo para olhar, não é falar, é olhar. É órfão de pai vivo. Onde ninguém quer renunciar ao seu espaço para conceder ao outro um minuto de paz, um minuto de bem-estar, de reconhecimento, de respeito. Por que eu vou perder meu tempo com esse sujeito? Por que eu vou perder meu tempo com esse colega de trabalho? Por que eu vou perder meu tempo com esse parente que só me criou problema até hoje? Por que eu tenho que ser tolerante quando ninguém mais é? Por que eu tenho que amar quando não sou amado? Por que compreender como não sou compreendido? Por que respeitar se ninguém mais me respeita? E o movimento da criminalidade tem assento neste leito.
quanto mais excluímos, quanto mais severamente tratamos o infrator, pior a reação. Quando Jesus nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, porque foi sempre assim que ele começou o seu diálogo conosco. Ele queria dizer que, apesar da turbulência, há um espaço de paz possível, factível, que pode ser apropriado por cada um de nós, mas que nenhum de nós pode dar ao outro. É um engano isso. Quando Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse com todas as letras que ou nós os seguimos, ou não há saída. Extraordinariamente para os nossos dias, os mesmos psiquiatras e neurocientistas estão a fazer afirmações extraordinárias. Como Jorge Augusto Cury: pare alguns minutos do seu dia para observar o belo. Detenha-se na observação da beleza, do dia que surge, do dia que vai. Pare alguns minutos para olhar o olho do seu filho e tentar traduzir as emoções que vertem dos seus olhos na sua direção. Observe-se melhor em torno dos estímulos que te cercam, porque a natureza conspira sempre a nosso favor. Mas de ouvidos moucos e olhos cegos, preferimos as antigas opções. Venha a mim tudo, a vós nada. O que eu puder fazer para garantir o meu bem-estar, nem que seja com sacrifício alheio, eu vou fazer e ponto final. Enquanto não vivermos em nós a mensagem crística, caminharemos em passos céleres para os distúrbios, para os transtornos, para as descompensações íntimas que nos deixam em choque da razão com o sentimento. E não é por acaso que essa estrutura fundamental ocupa 2 hemisférios do nosso cérebro, né? É como se o próprio cérebro pudesse entrar em choque com as suas estruturas fundamentais. E atrás dele, como diz Emmanuel, o leme da vontade. Ora optando pela emoção, ora optando pela razão, ora optando pela emoção, ora pela razão, mas sempre com o egocentrismo. A pessoa mais importante do mundo agora sou eu. E procuramos reproduzir o sistema de dependências que vemos no mundo para a satisfação dos nossos interesses, dos nossos sentimentos, dos nossos afãs, do nosso desejo de ser feliz, caminhando pelo caminho da tristeza, da desdita, do fracasso, do insucesso. Fora da caridade não há salvação. E são os mesmos filósofos, pensadores e cientistas que estão dizendo isso agora. Habermas recomenda que nós reconheçamos o outro como forma ou fórmula de quebrar os antigos paradigmas antropomórficos, geo- e egocêntricos, com a comunicação, com a linguagem fluida e fraterna daqueles que procuram o entendimento e não a competição, que procuram a paz e não o conflito, que procuram a saúde, sem que isso represente causar nenhum dano a quem quer que seja. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, veio num momento decisivo para nós, porque a maneira, a fórmula, o jeito, mais uma vez, a ferramenta de mudarmos esse cenário não está em lugar nenhum, está em nós mesmos. Todo aquele que gerencia melhor as suas emoções tem um caminhar mais seguro sobre a terra. Todo aquele que controla o seu sistema límbico, não com repressão, mas com sensibilidade, faz opções melhores
para o futuro mercado, não o presente, que tem os shoppings como as suas catedrais, mas o futuro. E o mecanismo para adestrarmos a nossa estrutura emocional, de maneira que ela não enferme nem se descompense, nós já conhecemos. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, anelo coletivo daqueles que se pretendem unidos ao Pai, inseparável dele. Experiência mística que depende da iniciativa pessoal. Mas do outro lado desta via, encontra-se a experiência ética da qual depende aquela. A experiência ética de só fazermos aquilo que fosse desejável para nós. E absolutamente evitarmos, e aos poucos irmos reduzindo tudo aquilo que causa desconforto, inquietação, mal-estar, aflição, agonia, decepção, ciúme, inveja aos outros. Hoje as pessoas se especializam em causar inveja ao outro. Mal sabem que os disparos mentais que saem do invejoso são tão deletérios que, se soubessem, não repetiriam. Ernesto Bozano, em Pensamento e Vontade, descreve como é que um pensamento invejoso dispara da mente de alguém e alcança o objeto do seu desejo. É um objeto pegajoso, com forma de pata de ave de rapina, que é disparado da mente de quem deseja na direção do objeto desejado. E empregue naquele, por algum tempo, dependendo da força do íncube e do súcubo, de quem projeta e de quem recebe, por horas, dias, meses ou quem sabe anos. Que o poder mental de alguns de nós causa esse abalo no meio físico. Conheci uma pessoa que, se olhasse de maneira transversa para alguém, vi isso mais de uma vez, a pessoa caía no chão, esbarrava em alguém, tinha um problema. É inacreditável isso. Mas a energia do pensamento está absolutamente comprovada por testes científicos. Hoje é possível medir a intensidade do pensamento. Mas se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo parece o fim do processo, nós estamos redondamente enganados. Este não é o fim do processo. Este é só o primeiro passo. E a maioria de nós ainda não conseguiu dar esse. Porque a mensagem pura de Jesus, e mais límpida e primitiva, é aquela que diz: um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. João 13:34. Não que vos ameis, como gostarias de ser desamados, mas que vos ameis, como ele, Jesus, nos amou. É uma outra forma de amar. É um amor incondicional. Não é um amor interesseiro, aquele que faz para receber o que gostaria que se fizesse, mas aquele que faz absolutamente despreocupado com o retorno. Esse é o ponto final da futura civilização, que começa nos primeiros passos de hoje, amando ao próximo como a si mesmo. Quando não há nenhuma outra fórmula filosófica, científica ou religiosa que nos conduza ao bem-estar que esperamos ter todos, que Jesus nos abençoe. Neste momento, Senhor, que percebemos a Tua presença pelo frêmito bendito, Senhor, pelo abalo sublime no recôndito das nossas almas, na estrutura mais sensível do nosso ser, as nossas emoções. E quando sentimos esse contato bendito contigo, nós te suplicamos, Senhor, dai-nos mais luz, Senhor. Ilumina o nosso íntimo de maneira que descubramos o mais rápido que pudermos aquilo que pode e deve ser mudado em nós mesmos. Concedei-nos a graça da ferramenta que esclarece, Senhor, do discernimento, do atilamento, não para invadirmos o mundo como quem sabe mais e quer mais,
mas como aqueles que decidiram estar e permanecer contigo, reformando a si mesmos. Neste mundo de provas e expiações que se extingue, e com ele suas culturas e civilizações, com todos os seus reflexos de abalo doloroso. Dá-nos paciência, Senhor, resignação, tolerância, de maneira que a repercussão desses fenômenos não nos atinjam de tal forma que percamos a capacidade de decidir. Que nos sintamos desorientados de tal forma que te percamos, Senhor, em nosso caminho. E entre aquilo que pode e deve ser mudado, e só depende de nós, com a iluminação que anelamos, Senhor, nos concedas nesta hora. E aquilo que não pode ou não deve ser mudado, porque faz parte do curso natural da felicidade, que a todos conduz ao bem, e que, portanto, exige o aguilhão para que despertemos, porque todas as oportunidades de valor, utilidade e necessidade nós descuramos, e precisamos experimentar a sensibilização de profundidade para reencontrarmos a solidez, a lucidez, a solidez, o equilíbrio, a saúde mental e física. Dá-nos fundamentalmente coragem, Senhor. Coragem para prosseguirmos, a despeito dos desafios, apesar das dores, das enfermidades, dos problemas, porque em Ti confiamos a nossa alma, Senhor. Quando nos disseste: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas, porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. Nós, tanto pessoalmente como coletivamente, Senhor, assumimos o compromisso diante de Ti nesta hora, de dizer que estamos despertos, que queremos o bem, sob todas as formas que se apresentem para o nosso testemunho. E seguindo contigo, aguardamos que na próxima experiência podemos estar tal como agora, imantados ao Teu coração, da forma como queremos permanecer pelo resto de nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, que Ele seja louvado e que permaneça conosco, irradiando a sua paz. Que assim seja.